E eu quero falar propriamente sobre amar a Jesus. E eu começo fazendo uma pergunta: você teria coragem de não amar a Jesus? Eu li, um certo filho perguntou ao pai: pai, por que eu devo amar a Jesus? Tentando achar uma resposta que satisfizesse a curiosidade de um garoto, o pai olhou nos olhos dele e indagou: você gosta de mim? Claro que sim, ele respondeu. Mas você já pensou por que é que gosta do seu pai? O menino olhou com os olhinhos se movimentando de um lado para o outro, numa rapidez. Ele disse, com um sorriso iluminando o rosto: porque você gosta de mim. Vocês entenderam, gente? O amor tem esse poder de cativar. Amor gera amor. Ninguém resiste ao magnetismo do amor. E uma das grandes verdades bíblicas é que Cristo nos amou de tal modo que o mínimo que podemos fazer é amá-lo também. Agora, por que é a pergunta, que o ser humano, em geral, não consegue amar a Jesus, não consegue amar a Deus? Sabe o que acontece? Às vezes é porque não entendem o que Jesus fez por todos nós. Falamos constantemente que Ele morreu na cruz para nos salvar, mas receio que não entendamos plenamente o que isso significa. Temos ouvido tantas vezes essa frase desde quando éramos crianças, que é possível que tenhamos nos familiarizado com ela ao ponto de perdermos o seu verdadeiro significado. No dia que nós compreendermos o que realmente aconteceu naquela tarde na cruz do Calvário, sem dúvida, também faremos a mesma pergunta: mas o que foi que aconteceu ali? Então, para entender, a gente volta lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. Deus, ao criar o homem, deu-lhe uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesta ordem estava envolvido, minha gente, o princípio de retribuição. Noutras palavras, a obediência merece vida e a desobediência merece morte. O homem pecou, todos nós pecamos e, em consequência, a nossa recompensa devia ser a morte. Tínhamos que morrer. O salário do pecado é a morte. Está escrito na palavra de Deus. Acontece que o ser humano não quer morrer. Ele pede perdão. Pai, me perdoa. Ele clama. Sabe o que o homem está querendo dizer com isso? Pai, eu pequei, eu mereço morrer, mas por favor, eu não quero morrer. Esta súplica do homem cria um conflito para Deus, porque Ele é Deus e Sua palavra não muda. Se o homem pecou, tem que morrer, mas Ele ama este homem, não pode permitir que ele morra. O que fazer então? Se existiu pecado, tem que existir morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão. O homem não quer morrer, então alguém tem que morrer. Alguém tem que pagar o preço do pecado no lugar do ser humano. E é aí que aparece a figura de Jesus Cristo. Ele diz: Pai, o homem merece a morte porque pecou. Mas antes de cumprir a sentença, eu quero ir à terra como homem e viver como ele.
Eu quero assumir sua natureza, experimentar seus conflitos, suas tristezas, suas alegrias e tentações. Foi por isso que Cristo veio a este mundo como uma criança. Ele não apenas parecia homem, ele era um homem de verdade, como você, feito eu, teve as mesmas lutas que nós temos. Sentiu-se às vezes sozinho e incompreendido, como nós às vezes nos sentimos, experimentou nossas tentações. E é por isso, e não simplesmente porque é Deus, que Ele está mais pronto a amar e compreender do que a julgá-lo e condená-lo. Jesus viveu neste mundo 33 anos. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ora, se Ele viveu neste mundo como homem, e como homem foi tentado e não pecou, pelo princípio de retribuição, Ele merece a vida. Agora vamos imaginar um diálogo entre Jesus e Deus, o seu Pai. Ele diz: Pai, eu vivi na terra como ser humano e fui tentado em tudo, mas não pequei. Como ser humano, eu ganhei o direito à vida. O homem, pelo contrário, pecou e merece a morte. Agora, Pai, o princípio de retribuição não impede que haja uma troca. Sendo assim, a morte que o homem merece, eu quero morrê-la, eu. E a vida que eu mereço, porque não pequei, eu quero oferecer ao homem. Foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário, pessoal. Uma troca de amor. Alguém morreu em nosso lugar. Alguém morreu para nos salvar. Alguns dias antes da morte de Cristo, a polícia de Jerusalém prendeu um marginal por nome Barrabás. Aquele delinquente foi julgado e condenado à pena de morte. Devia ser cravado numa cruz. Era esta uma morte cruel. Ninguém morre por causa de feridas nas mãos e nos pés. A morte de cruz é lenta e cruel. O sangue vai se acabando gota a gota. Às vezes, o marginal ficava cravado vários dias, sol de dia e o frio à noite, a fome, a sede e a perda paulatina de sangue ia acabando pouco a pouco com a sua vida. Depois do julgamento e a condenação, as autoridades chamaram um carpinteiro para preparar a cruz de Barrabás. Ali estava o delinquente e ali estava sua cruz, preparada especialmente para ele, para Barrabás, com suas medidas e com seu nome. Mas naquele dia, os judeus prenderam Jesus. Ele também foi julgado e condenado. A história conta que um homem chamado Pilatos, tentando defendê-lo, apresentou perante o povo Cristo e Barrabás e disse: em datas como esta, temos o costume de soltar um prisioneiro. A quem quereis que eu solte desta vez, Cristo ou Barrabás? E o povo enlouquecido gritou: solta Barrabás, crucifica Jesus. Pessoal, eu acho que se alguém entendeu alguma vez a plenitude do sentido, a expressão Cristo morreu em meu lugar, esse alguém foi Barrabás. Ele não podia acreditar. Talvez ele beliscasse sua pele para saber se realmente estava acordado. Ele, um marginal, um homem mau, estava livre. E aquele Jesus, manso e simples, que só viveu semeando amor, devolvendo saúde aos doentes, vida aos mortos, estava ali para morrer em seu lugar. Eu imagino que Barrabás pensou: eu nunca terei palavras para agradecer a este homem por ter aparecido no meu caminho. Se ele não tivesse vindo, eu estaria condenado irremediavelmente.
Já não havia mais tempo para chamar o carpinteiro e preparar uma cruz para Cristo. Além do mais, ali havia uma cruz vaga, com as medidas de outro, com o nome de outro, preparada para outro. E aquela tarde, quando Cristo subiu ao monte do Calvário, carregando aquela pesada cruz, aquela tarde triste, Jesus estava carregando uma cruz alheia, porque para ele nunca ninguém preparou uma cruz. Sabe por quê? Simplesmente porque ele não merecia uma cruz. Aquela tarde, Cristo estava carregando a minha cruz, a sua cruz. Éramos nós que merecíamos morrer, mas nele nos amou tanto que decidiu morrer em nosso lugar e nos oferecer o direito à vida que, como homem, ele tinha conquistado. Finalmente, os homens chegaram ao topo da montanha, deitaram a cruz no chão e com enormes pregos atravessaram-lhe as mãos e os pés. A cruz foi levantada e com o peso do corpo suas carnes se rasgaram. Um soldado tinha-lhe colocado na fronte uma coroa de espinhos. O sangue escorria lentamente pelo rosto. Um outro soldado feriu-lhe o lado com uma lança. Ali estava o Deus homem morrendo por amor. O sol ocultou seu rosto para não ver a miséria dos homens. O céu chorou numa torrente de chuva. Até as aves dos céus e as bestas dos campos corriam de um lado para outro, perscrutando em sua irracionalidade. Alguma coisa estranha estava acontecendo. Só o homem, a mais bela e inteligente das criaturas, parecia ignorar que naquele instante seu destino eterno estava em jogo. Ora depois, quando os judeus voltavam para casa, lá naquela montanha solitária, em meio a 2 ladrões, pendia agonizante o maravilhoso Jesus, entregando sua vida pela humanidade. Alguma vez você já se deteve a pensar no significado daquele ato de amor? Não foi um louco suicida que morreu na cruz, minha gente. Não foi um revolucionário social que pagou por sua ousadia. Era um Deus feito homem. Como homem, ele tinha medo de morrer porque ele possuía um instinto de conservação. Ele tinha tanto medo de morrer que na noite anterior, lá no Getsêmani, ele disse: Pai, eu tenho medo de morrer. Se tivesse outro meio de salvar o mundo, se passasses essa provação de mim, eu ficaria muito grato. E eu tenho certeza que Deus disse: ainda está em tempo de voltar atrás, meu filho. A vida de toda a humanidade estava em suas mãos. Ele tinha medo de morrer. Mas o seu amor era maior do que o medo, maior do que a vida. Como abandonar o homem no mundo de desespero e de morte? É isto que talvez nunca consigamos entender. Por que ele nos amou tanto? Você entende o significado de sua vida? Você é a coisa mais importante que Cristo tem. Ele o ama de tal maneira que, mesmo tendo medo da morte, aceitou-a para vê-lo feliz e com vida, e vida com abundância. Não apenas para vê-lo torná-lo membro de uma igreja, mas para vê-lo realizado, feliz e um cidadão dos céus, um herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo nas riquezas celestiais. Para encerrar, eu vou contar um fato para vocês que eu vi de um certo pastor, li de um certo pastor, o pastor H.M.S. Richard. Ele contou uma pequena história de quando ele era garoto. Ele disse que gostava de pular a cerca e colher maçãs do vizinho.
Um dia a mãe o chamou e, mostrando-lhe uma vara verde, disse: Você está vendo esta vara, menino? Sim, mãe. Se você colher mais uma maçã do vizinho, eu vou castigá-lo 5 vezes com esta vara, entendeu? Sim, mãe. Os dias passaram, as maçãs estavam cada vez mais vermelhas, apetitosas, e o menino não conseguiu resistir à tentação. Pulou a cerca e comeu maçã até ficar satisfeito. O que ele não podia esperar é que, ao voltar para casa, a mãe estivesse o esperando com a vara verde na mão. O menino tremeu, sabia o que iria acontecer. Quase sem pensar, suplicou: Mãe, me perdoe. Não, filho, eu falei uma coisa e terei que cumprir. Mãe, por favor, eu prometo que nunca mais tornarei a fazer isto. Não posso, filho. Você terá que receber o castigo. Por favor, mãe, por favor. Continuou suplicando, chorando aquela criança. Agora, que mãe poderia ficar insensível vendo o filho suplicando perdão, chorando, gente? Ela tomou entre as suas mãos a do filho e perguntou: Você não quer receber o castigo? Não, mãe. Então só existe uma saída, filho. Qual é? A mãe estendeu a vara para ele e disse: Segura a vara, meu filho. Em lugar de eu castigar você com esta vara, você vai me castigar. O castigo tem que se cumprir, porque a falta existiu. Você não quer receber o castigo, mas eu amo tanto que estou disposta a receber o castigo por você. Até aquele momento, aquele menino tinha chorado com os olhos. Daquele momento em diante, ele começou a chorar com o coração. Como teria coragem de bater na sua mãe por um erro que ele tinha cometido? Vocês entenderam a mensagem? É isso que acontece entre Deus e nós, quando depois de pecar suplicamos perdão. Ele olha com amor para nós e diz: Filho, você pecou e merece a morte, mas você não quer morrer, então só tem uma saída, filho. Qual é, Senhor? Nós perguntamos. Em lugar de você morrer pelo pecado que cometeu, estou disposto a sofrer a consequência do seu erro. Responde ele com sua voz terna e mansa. Aquele pastor não teve coragem de castigar sua mãe por um erro que ele tinha cometido, mas nós tivemos coragem de castigar Jesus, de crucificá-lo na cruz do Calvário. E continuamos crucificando a cada dia com nossas atitudes. Ele não diz nada. Como cordeiro, ele é levado ao matadouro diante dos seus tosquiadores. Não abre a boca, não reclama, não exige direitos, não pensa em justiça, apenas morre. Morre lentamente, consumido pelas chamas de um amor misterioso, infinito. Eu nunca terei palavras para agradecer o que ele fez por mim. Eu nunca poderei entender a plenitude de seu amor. Mas ao levantar os olhos para a montanha solitária e ver pendurado na cruz um Deus de amor, o meu coração se enternece e eu exclamo: como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ensine a amar a Jesus. Ensine a você, ensine a mim, a todos nós. É o que nós precisamos. Amar a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Obrigado por estar conosco até agora nessa mensagem maravilhosa que me tocou bastante e espero que tenha tocado você. Dá o seu gostei, comenta e se inscreve em nosso canal. Muita coisa linda do céu está vindo aí para todos nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.
Tchau, gente.